Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas produções que chegam neste domingo e que têm algumas ligações com o mundo do sobrenatural. Antes, peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que são os passos mais importantes, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site, todos linkados na descrição. Por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, tem espaço para música, literatura, games, críticas e muito mais o que acontece no cenário da cultura pop. Eu vou começar falando sobre aquela que tem muitos fãs aguardando e que chega pela HBO. Eu estou falando de It, Bem-vindos a Derry, ou It, Welcome to Derry, no título em inglês, que é baseada no filme It, a Coisa, de 2017, e também, né, It, capítulo 2, lançado em 2019, funciona como prequel desses dois filmes, e além disso, obviamente, é baseada no universo de Stephen King. A série começou a ser desenvolvida por Andy Muschietti, diretor dos dois filmes, pela sua irmã Barbara Muschietti e também Jason Fuchs, ainda em março de 2022. Ganhou o comprometimento de produção em novembro também de 2022 e a sua produção aconteceu em 2024, atrasada por causa das greves de roteiristas e atores que aconteceu naquele ano. Fuchs é o roteirista principal dessa série, né? Funciona como showrunner, enquanto Muschietti dirige alguns dos 8 episódios que foram gravados para essa primeira temporada. Um desses episódios, aliás, é o episódio piloto que dá início a tudo ali. A série é ambientada em 1962 e o ponto de partida é quando um casal com seus filhos acaba chegando a Derry e a chegada deles coincide com o desaparecimento de um garotinho. E assim coisas maléficas começam a acontecer ao redor da cidade, que tem como bastante pano de fundo, e eu posso falar isso porque eu assisti já os 2 primeiros episódios. O principal pano de fundo, obviamente, é o desaparecimento dessa criança, e também outras coisas que acontecem sem explicação na cidade, e também tem como base uma base militar que acaba centralizando Derry e que ganha especulações de alguns residentes. Obviamente, a gente também está falando do período da Guerra Fria, então tem muitos embates militares, né, e questões de como os Estados Unidos enfrentou a Guerra Fria, né, então tem muita coisa envolvendo experimentos, armas nucleares e tudo mais, e também busca bastante esse tanto deslumbramento de algumas crianças, né, a inocência das crianças, faltando também as partes traumáticas que acorrentam, né, que acabam acontecendo durante esses episódios. O elenco é formado por Taylor Page, Giovanna Deppel, Chris Chalk, que inclusive isso não chega a ser totalmente um spoiler porque está listado, né, na questão dos atores, né, e seus personagens. A maioria tem algum tipo de spoiler envolvido e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Chris Chalk, ele interpreta um personagem já conhecido do universo de Stephen King. Ele interpreta o Dick Halloran, que muita gente conhece por causa de O Iluminado. Ele é um dos personagens de O Iluminado. Lembrando, né, que é baseado em um conto de Stephen King. Então não chega a ser totalmente um spoiler, é apenas uma menção muito importante que conecta os universos de Stephen King. Continuando sobre o elenco, né? Tem o James Remar, Stephen Ryder, Madeleine Stowe, o Rudy Mapuzo e também o Bill Skarsgård interpretando o palhaço Pennywise. É importante notar também, isso já foi declarado em algumas outras publicações, mas agora é mais fácil falar, que o Pennywise, pelo menos nesses primeiros episódios, ele não aparece na sua forma, né, completa. Essa série funciona muito como quase uma história de origem do Pennywise e não tem medo de violência e não tem medo de mostrar sangue. Tem um terror muito grotesco, muito de sangue, sanguinário mesmo, que faz parte, obviamente, desse universo. E uma parte que brilha bastante são as crianças, né? Acho que prestar atenção no que as crianças, algumas com traumas muito peculiares, outros com
Tem a questões de racismo, de classes sociais que também estão ali em volta, porque a gente está falando dos Estados Unidos na década de 60, né? Apesar de não ser a parte sul dos Estados Unidos, ainda lida bastante com algumas dessas situações, né? Não que hoje também não lide, mas naquela época era um pouco mais acentuado, né? Algumas questões. Tem uma fala muito interessante no segundo episódio, dito pelo personagem do Giovanna Depo, para sua esposa, que é interpretada pela Taylor Page, né? Que se não gostarem deles naquela vizinhança, é só falar com o JFK, né? Então traz também essa ambientação muito importante para tudo que acontece em Derry. A série estreia no dia 26 de outubro na programação da HBO e também no catálogo da HBO Max. Serão 8 episódios nessa temporada e todos os episódios serão lançados semanalmente, né, exibidos semanalmente na HBO e também divulgados semanalmente na HBO Max. E agora eu vou falar de outro universo também baseado em livro, mas traz outros elementos e essa é realmente um pouco mais ligados ao sobrenatural que as pessoas têm no imaginário. E eu estou falando de Talamasca. Talamasca The Secret Order é uma criação do John Lee Hancock e baseada no universo de A Entrevista com o Vampiro e as Bruxas de Mayfair, né, escritos pela Anne Rice e que estão obviamente ligados aos seriados de mesmo nome, exibidos pela AMC lá nos Estados Unidos e que estão disponíveis no catálogo do Prime Video no Brasil, se eu não me engano. Essa então é a terceira produção do que é intitulado como Universo Imortal da AMC. O desenvolvimento que faz parte, né? A Entrevista com o Vampiro, cuja terceira temporada chega em 2026, no catálogo, na programação da AMC lá nos Estados Unidos, e também As Bruxas de Mayfair, que está renovada para a terceira temporada. A oficialização dela aconteceu em junho do ano passado e as gravações aconteceram a partir no segundo semestre de 2024. Todas essas gravações aconteceram em Manchester, na Inglaterra. A série segue uma organização secreta, né, que busca e monitora seres sobrenaturais, vampiros, lobisomens, bruxas, etc., para proteger o mundo mortal. Além disso, acaba encarando ameaças internas e externas que não possuem necessariamente uma ligação com esse sobrenatural. Nicholas Denton, Elizabeth McGovern, Maisie Richard Sellers, Celine Bunkins, Jason Schwartzman, entre outros nomes, estão no elenco, mas esses são os papéis principais. E a série, essa primeira temporada dessa série, terá apenas 6 episódios, né? Então, eles estão mais contidos em relação ao que é Bruxas de Mayfair e Entrevista com o Vampiro, mas eles têm essa precaução também, porque provavelmente eles querem fazer temporadas menores que explorem um pouco mais rápido essa sociedade secreta. E como eu disse, também estreia no dia 26 de outubro, somente nos Estados Unidos pela AMC, né? A AMC. Então, deve chegar aqui também em alguns meses, em algumas semanas até, provavelmente pelo Prime Video, que tem uma ligação direta com as produções, né? Como eu disse novamente, Entrevista com o Vampiro e Bruxa de Mayfair. Mas qualquer novidade você vai conseguir conferir no Entre Séries, que é o entreséries.com.br, que está linkado na descrição, assim como as redes sociais. O vídeo de hoje fica por aqui, eu só queria trazer os detalhes dessas duas produções, que tem ambientação no sobrenatural, já que principalmente está chegando o Dia das Bruxas, né, o Halloween, então essas temáticas estão voltando para o ambiente, né, para o mundo da TV, então se você quiser conferir, tem ali essa ligação. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, que são os passos importantes. Assim como eu disse, acessar as redes sociais e o site, todos na descrição, por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, música, literatura, games, cobertura de eventos, críticas e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!